O efeito fotoelétrico ele foi descoberto, na verdade, por acaso. Em 1887, o Heinrich Hertz ele desenvolvia experimentos para a comprovação da teoria eletromagnética. E nesse experimento que ele desenvolvia, ele deixava duas placas condutoras dentro de um tubo evacuado, né? Então feito vácuo nesse tubo. Ele alimentava através de uma bateria e, no caso, ele fazia uma análise do efeito eletromagnético que existia quando essas placas eram colocadas próximas entre si. Mas ele começou a ter ali uma espécie de ruído, um resultado indesejável, porque iluminando uma dessas placas, o que acontecia é que saltavam faíscas de uma placa para a outra. E ele começou, né, a considerar isso como um efeito indesejável. Ele tentou isolar, no caso, esse aparato e mesmo assim não obteve resultado. As faíscas continuavam saltando de uma placa para outra, né? Até que ele faz uma troca de luz para a luz vermelha e isso não mais ocorreu. Bom, na verdade, com luz amarela também não, mas o Heinrich Hertz ele chegou à conclusão de que as faíscas saltavam de uma placa para outra e era exatamente por causa da luz. O problema é que ele não sabia explicar o que estava acontecendo. A única coisa que ele percebeu é que a incidência da luz, como está ali anotado, ó, ultravioleta causava essas faíscas e a luz vermelha não causava. Mas não tinha explicação de por que isso acontecia. Bom, nessa época, então, além de não saber explicar o que acontecia nesse experimento, existia um outro problema que assolava muito mais físicos e era, nessa época, batizado de catástrofe do ultravioleta. Então, observe aqui, nós temos um gráfico. Gente, aqui está pequenininho, mas esse gráfico aqui, ele é um gráfico, deixa eu usar minha canetinha aqui, ó. Ele é um gráfico, no caso do comprimento de onda, então, lambda, em função da intensidade. Os físicos, naquela época, eles atribuíam as cores do espectro, né, através de experimentos. Eles sabiam que existia um pico de temperatura associado a cada cor. Mas naquela época, quando eles faziam os cálculos matemáticos para determinar a quantidade de energia que estava associado ao pico de cada cor, na faixa do ultravioleta, simplesmente o valor obtido matematicamente ele explodia para o infinito. E no caso, em relação às outras cores, a prática e a teoria se adequavam, mas não no caso do ultravioleta. E eles não conseguiam explicar por que isso acontecia. Não conseguiam, então, adequar o resultado experimental com o resultado matemático. E é claro que, então, essa era uma dúvida, esse era um problema que os físicos queriam solucionar, mas que na época não tinha solução. E essa solução, ela chega de forma improvável. Só que você vai ver, eu vou apresentar aqui essa solução de forma improvável, ela acaba resolvendo não só o problema da catástrofe do ultravioleta, mas também o efeito fotoelétrico, a sua explicação, então, tem uma contribuição do que esse cara aqui, ó, o Max Planck trouxe, né? Ele traz uma solução, no caso, improvável. Então, o Max Planck, ele considerava, né, pediu para que considerassem que, na verdade, quando a energia era emitida de um átomo para o outro,
ela não era emitida de forma contínua. Ele propôs que a energia fosse emitida em pacotes. E esses pacotes eles seriam múltiplos de um valor fundamental. Então veja que essa ideia para a época era uma ideia revolucionária, porque a teoria clássica previa e os físicos acreditavam num modelo de emissão contínua de energia de um átomo para outro. E isso aqui estava de acordo com o modelo ondulatório. Então, o Max Planck, ele enxerga que a solução desse catástrofe do ultravioleta, os resultados experimentais passavam a ficarem de acordo também com os resultados matemáticos, caso a energia ela passasse de um átomo para o outro em quantidades discretas, que seriam pacotes de energia. Esses pacotes de energia, o Planck ele batizou aqui de quantum. Então eu vou dar um destaque aqui. Esses pacotes, essas pequenas unidades, são chamadas de quantum. E observa que esse quantum, deixa eu colocar aqui, ele poderia então ser calculado do seguinte modo. A energia estaria então diretamente proporcional à frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia. Porém, a energia então associada ao espectro eletromagnético seria dado pela uma constante, que daí inclusive ele propõe uma constante Planck. A constante de Planck. Essa constante de Planck ela tem esse valor aqui, 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundos. E quando multiplicamos a frequência da radiação, tá? Porque sejam ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, né? O ultravioleta, raio-x, raios gama, tudo isso é radiação. Então, quando nós multiplicamos a frequência de radiação, no caso, pela constante de Planck, nós temos a quantidade de energia associada àquela emissão. E o que acontece que a partir do entendimento que a luz, né, que ali no caso, porque aqui nós estamos discutindo a luz das cores e o problema estava localizado na faixa do ultravioleta. Então a luz ultravioleta, a partir dessa definição, já não acontecia como na teoria clássica, de nós termos uma explosão para o infinito, para um valor infinito de energia. E sim, essa energia ela poderia ser prevista e adequada graficamente, no gráfico de energia versus comprimento de onda, através dessa expressão, tá? Energia constante de Planck multiplicado pela frequência do ultravioleta. Então era isso que acontecia. Bom, essa explicação, então, ela também serviu para uma solução do que acontecia no efeito fotoelétrico, e essa solução foi dada por Albert Einstein. O Albert Einstein tem uma percepção, que ondas não seriam capazes, né, de produzir aquelas faíscas entre uma placa e outra. Então, a percepção, deixa eu apagar aqui, a percepção do Einstein era que quando a luz ela incidia, né, na placa carregada negativamente, o modelo seria algo parecido com um modelo de bolas de bilhar, em que uma bola atinge uma segunda bola e essa bola ela passa a ter movimento, ela passa a ser lançada. Então, mas para que isso acontecesse, nós não poderíamos ter uma emissão contínua de energia, como no modelo de ondas. E ficava muito mais fácil compreender o salto, né? Essas faíscas, então, eram, na verdade, elétrons que saltavam de uma placa para outra. Esses elétrons saltavam de uma placa para outra porque eles, no caso, recebiam aqui uma determinada quantidade de energia, absorviam
essa energia, e isso possibilitava que os elétrons fizessem o salto, como se nós lançássemos uma bola de bilhar sobre outra bola de bilhar. E no caso aqui, o Einstein, ele faz inclusive a sugestão de que a luz então, quando lançada sobre uma placa, ela funcionaria como? Como se fosse uma rajada de balas, uma metralhadora, lançando ali bolas, e essas bolas estariam atingindo, né, ou bolas estariam atingindo os elétrons e fazendo com que esses elétrons, então, saltassem de uma placa para outra. Essa era a ideia do efeito fotoelétrico. Então, observe aqui que a explicação de Einstein funcionava assim. A luz monocromática, quando incide numa placa de metal, essa luz ela não poderia ser considerada no modelo de onda, mas sim no modelo de partícula. Essa partícula, o Einstein ele batizou de, no caso, fóton. Então, nós tínhamos ali, num feixe luminoso, vários fótons. Esses fótons, eles atingiam a placa de metal. E, no caso, os elétrons dessa placa de metal absorviam esses fótons e eram ejetados. Tá? Então, olha só, o fóton de radiação incidente é completamente absorvido por um único elétron, e esse elétron, então, ele acabava sendo ejetado da placa de metal, esse elétron chamado de fotoelétron. Observe aqui que esse modelo, então, de Einstein, ele acaba sendo um modelo bastante convincente, tá? Um modelo bastante convincente, porque a luz, então, nesse caso, precisava ter um comportamento corpuscular, e essa luz com comportamento corpuscular, formada por fótons, então, atingiam a placa, que possuíam partículas, que eram os elétrons. Os elétrons, eles absorviam a radiação desses fótons, e essa absorção era de 1 para 1, e o elétron, então, ele era ejetado. Esse elétron ejetado nós chamávamos de fotoelétron. Veja aqui, então, que nós passamos a ter a ideia da dualidade onda-partícula, onde, para certos experimentos, a gente vê que a luz precisa necessariamente ter um comportamento de onda, como no experimento da fenda dupla, mas no efeito fotoelétrico, a luz ela precisava ser considerada como sendo um modelo de partículas. A luz emitida, ela era formada, então, por fótons, e isso aqui constitui, então, um modelo de partículas, certo? Observe que aqui tem uma ideia importante, que quando a gente considera, tá, aí, no caso, o elétron, quando nós consideramos, no caso, o elétron, né, vamos dizer assim, uma consideração atual, nós sabemos que o elétron, que é uma partícula hoje em dia, isso aí já foi discutido na live de ontem, hein? Isso aí foi discutido na live de ontem, quando eu trouxe ali a teoria de Lois de Broglie. Então, quando nós vemos o elétron na órbita, nós enxergamos esse elétron, né, distribuído nas camadas, nós enxergamos esse elétron como sendo uma partícula. Nós sabemos que o elétron ele está aí em algum local dessa órbita, essa partícula elétron. Mas o elétron, quando nós pensamos no modelo de orbitais, esse elétron ele é considerado como uma onda, porque nós não conseguimos ter uma localização exata do elétron, né, dentro de um orbital. O que nós conhecemos é apenas uma probabilidade de, num determinado instante, encontrar o elétron num determinado ponto do orbital. E isso confere ao elétron, quando a gente pensa nesse modelo de orbital,
uma característica ou um comportamento de onda, certo? Agora vamos lá, olha só. Vamos falar a respeito da barreira de energia, porque quando eu comecei explicando o efeito fotoelétrico, e voltando inclusive lá em Henrik Hertz, olha só, o primeiro slide aqui. O que acontecia? O Henrik Hertz, ele lança a luz ultravioleta e ele percebia que faíscas saltavam de uma placa para outra. Mas com a cor vermelha isso não ocorre. O Einstein, quando ele estuda o efeito fotoelétrico, então ele também tem a mesma percepção, então ele já sabia que não acontecia com a luz vermelha e que acontecia com a luz azul, com a luz ultravioleta. Mas qual era a explicação? Por que não acontecia com a cor vermelha? A solução dada por Albert Einstein é que, no caso, para que o elétron escape do metal, existe o pagamento de um pedágio. Então existe uma quantidade mínima de energia que esse elétron precisa receber. Se o elétron não receber essa quantidade mínima de energia, ele não poderá ser ejetado. Então, o fóton incidente, ele precisa ter uma quantidade mínima de energia para ejetar aquele elétron. Mas agora preste atenção no seguinte. Quando existe essa quantidade de energia suficiente, tá? Imagine a situação, tinha energia para arrancar um elétron, e na verdade tinha até muito mais energia, então arrancou 2 elétrons. O fóton arrancou 2 elétrons. Isso não acontece, tá? Se existe uma energia excedente, esse elétron ejetado, ele será ejetado com essa energia excedente. Então isso é uma coisa muito importante de considerar, tá? Essa equação aqui, ela apresenta a seguinte ideia, que H, que é a constante de Planck, vezes F, é a quantidade de energia do fóton. Essa quantidade de energia do fóton deverá ser igual ao o que a gente chama de função trabalho, que é uma espécie de energia mínima necessária para que o elétron seja ejetado, tá? Então, função trabalho, quantidade mínima de energia para o elétron ser ejetado, mais a máxima energia que ele carregará consigo. Então, essa energia que o elétron carrega consigo, mais a energia necessária para arrancá-lo, é toda a energia transportada por um fóton, tá? Então, tá aí. O H vezes F é a energia do fóton absorvido. Então, a energia do fóton absorvido é igual à função trabalho, que seria o mínimo de energia necessário a que o elétron possa ser ejetado da placa, e a energia máxima corresponde à quantidade de energia que esse elétron, então, terá. Observa, gente, que esse gráfico que eu coloco aqui, então, ele é um gráfico que apresenta, ele é um gráfico da energia cinética dos elétrons em função da frequência da luz. Observe que essa energia cinética dos elétrons, então, os elétrons passam a ter uma energia adicional a partir de uma frequência inicial, chamando de frequência F0 ou frequência de corte. Observe que, para valores menores do que essa frequência de corte, nós não temos energia cinética, ou seja, para valores menores que a frequência de corte, não existe energia suficiente para arrancar o elétron da placa. Mas, se nós pegarmos valores que passam dessa frequência de corte, observe que se eu pego um valor à direita de F0, então, para valores à direita de F0, o que vai acontecer? Eu tenho aqui uma frequência de luz mais alta, e isso significa que eu terei um excedente de energia acima da energia mínima necessária para arrancar o elétron. Então, aqui eu teria a energia cinética máxima que esse elétron, ou esse fotoelétron que foi ejetado, vai ter a partir do momento que ele é ejetado, tá? Então tá aí, ó. O φ é a função trabalho,
Observe que aqui quando eu multiplico a constante de Planck vezes o valor da frequência de corte, eu tenho justamente a função trabalho, que é a mínima energia necessária para que o elétron seja ejetado. Observe que para frequências maiores que a frequência de corte, nós já temos aí um excedente de energia, nós temos uma energia já adicional que será transportada ou carregada por esse elétron. Agora, eu vou mostrar aqui, tá, 5 ideias importantíssimas que você não pode deixar de saber a respeito aí do efeito fotoelétrico. Então, a primeira observação, a primeira ideia é justamente, cada elétron absorve exatamente um fóton de energia, não podendo absorver mais ou frações de fótons. Então, você tem que compreender aqui que o efeito fotoelétrico, nós temos uma associação sempre de um fóton absorvido por cada elétron que será emitido. Então, sempre de 1 para 1. Tudo bem? Então, a primeira ideia, um fóton absorvido para cada elétron emitido. Então, a primeira coisa importante. Segundo, se nós aumentarmos a intensidade da luz, é muito importante compreender que nós, no caso, não teremos um elétron sendo ejetado com maior quantidade de energia, tá? Um fóton, se nós temos, por exemplo, um raio de luz de apenas um fóton, nós temos então uma certa quantidade, uma certa intensidade de luz. Quando eu falo de ter mais intensidade de luz, veja que aqui nós temos citado o termo aumento da intensidade da luz. Aumento da intensidade da luz significa ter o quê? Mais fótons. E se eu tenho mais fótons, eu vou ter o quê? Mais elétrons sendo ejetados com exatamente a mesma quantidade de energia. Então, aumentar a intensidade da luz é lançar mais fótons contra a placa, tá? A placa condutora. E se eu lançar X fótons, eu tenho ejetados exatamente X elétrons. Bom, observa agora a terceiro ponto importante para nós. Aqui, olha só. A energia dos fotoelétrons está relacionada com a frequência da luz incidente e não com a intensidade da luz. Então, se você quer fornecer mais energia para um fotoelétron, você tem que trocar a cor da luz. Aqui não aparece mais. Se a cor for vermelha, não existe energia suficiente para ejetar o elétron. Então, a cor vermelha não tem energia suficiente para vencer a função trabalho, então não existe a ejeção do elétron. Aí, com a cor verde, tá, que é uma frequência mais baixa que o azul e mais baixa que o violeta, você vê aqui que nós temos a ejeção do fotoelétron. Se nós aumentarmos a frequência, isso implica, tá, numa cor diferente, que seria a luz de cor azul, por exemplo, o que acontece? Nós temos aqui o elétron sendo ejetado, porém com uma energia maior. E se nós temos agora uma luz ultravioleta, nós temos uma frequência mais alta, então nós estamos aumentando o que? A frequência da luz incidente, e isso faz com que o elétron ejetado seja ejetado com mais energia. Entenda que nós temos aqui sempre um fóton para um elétron, um fóton para um elétron, um fóton para um elétron. Porém, esse fóton ele é ultravioleta e tem mais energia do que o fóton azul, que tem mais energia do que o fóton verde, certo? Bom, a próxima observação seria a respeito, tá? Eu até citei ali, de que se o fóton ele não tiver energia suficiente para vencer a função trabalho, nós não conseguiremos ejetar o elétron. Então veja que o produto da constante de Planck vezes a frequência da luz vermelha não cria ou não tem energia suficiente para vencer a função trabalho. Então HF é menor do que a função trabalho. Já no caso da luz azul, a luz azul é uma luz que tem uma frequência mais elevada que a luz vermelha. Então nós temos energia suficiente para
vencer a função trabalho. Isso faz com que esse fóton seja absorvido. Nós temos o elétron ejetado. E esse elétron ele vai ter o quê? Uma energia cinética adicional. Essa energia cinética adicional, note que se você joga a função trabalho para o lado esquerdo, nós ficamos com a energia do fóton emitido, HF, menos φ, que seria a função trabalho. Isso nos dá a energia, então, do nosso fotoelétron. E a última observação diz respeito a quando ocorre efeito fotoelétrico, o que acontece com a placa? Ela vai ficar carregada positivamente sempre. E por quê? Porque nós podemos imaginar, antes da emissão da luz, aqui sendo uma luz, né, azul incidindo sobre a placa, nós temos aqui os fótons de energia com a sua determinada frequência, tá? Os pacotinhos, né, de energia, os quântons, eles atingem a placa. Essa placa, inicialmente, você pode imaginar ela neutra, mas os elétrons serão ejetados. Se ela for neutra, os elétrons ejetados, o que vai acontecer? Nós ficaremos com prótons em excesso na placa, logo a placa ela fica carregada positivamente. Então tá aí apresentadas 5 ideias que são importantes a respeito desse efeito fotoelétrico. E eu trouxe aí no slide aqui que apresenta algumas aplicações do efeito fotoelétrico. Hoje em dia nós temos aplicações importantes, nós temos uma quantidade muito grande de aplicações para efeito fotoelétrico. Então, veja que coisas simples que nós encontramos no dia a dia, como por exemplo o controle remoto na nossa casa. O controle remoto ele funciona por efeito fotoelétrico. Por quê? Porque observe que o controle remoto ele lança uma radiação que é detectada por um sensor, no caso, na televisão. E quando é detectada por esse sensor, nós estamos lançando o quê? Fótons. E aqui nós temos, então, elétrons sendo injetados. E existe aqui uma corrente elétrica que vai ser acionada, que servirá aí para ligar, desligar e trocar canais no aparelho de televisão. Os painéis solares também correspondem a um exemplo, hoje em dia, do efeito fotoelétrico. Então, nós temos a absorção de fótons e, consequentemente, uma corrente elétrica gerada, um movimento de carga elétrica gerada. Essa carga ela é acumulada em capacitores, tá? Capacitores, então, tá aqui, ou alimenta uma bateria, também pode ser esse tipo de situação. Então, nós temos esses painéis solares funcionando por efeito fotoelétrico. E aqui, uma porta dessas automáticas de banco, em que a porta, ela no caso, abre justamente quando nós cortamos a luz que está chegando no sensor. Então, quando nós obstruímos a passagem da luz, o que acontece é que a luz, então, não chegando mais no sensor, causa a abertura da porta. São alguns exemplos. Hoje em dia, a teoria do efeito fotoelétrico ela vem sendo largamente utilizada aí em diversos equipamentos. A quantidade realmente é muito grande de equipamentos que utilizam essa teoria. Beleza? Quando a luz incide sobre a superfície de um metal, elétrons podem ser extraídos dessa superfície. Esse fenômeno é denominado efeito fotoelétrico. Assinale o que for correto sobre o efeito fotoelétrico e sobre as propriedades da luz. Vamos analisar aqui uma a uma, tá? A primeira afirmação, acompanhe meu mouse aqui, diz que o efeito fotoelétrico é uma evidência do comportamento corpuscular da luz. Gente, isso aqui, tá? Evidência do comportamento corpuscular da luz. Isso aqui é verdadeiro. Por quê? Porque, eu vou usar aqui 01 para comentar. Porque, para que funcione o efeito fotoelétrico, nós vimos ali que a luz não pode ter esse caráter de onda, tem que ter o caráter, no caso, de emissões discretas de energia. Essas emissões discretas de energia seriam por os quântons, tá?
E a energia carregada por cada fóton ou por cada quantum seria um produto da constante de Planck vezes a frequência, no caso dessa luz. Então, o primeiro é verdadeiro. O segundo diz: elétrons são liberados da superfície do metal se a energia dos fótons incidentes for maior que a energia que prende os elétrons à superfície do metal, função trabalho. Então, a 02, deixa eu colocar aqui, ela é verdadeira também, tá? E por que ela é verdadeira também? Lembre-se que eu falei que a luz incidente, né, os fótons ali, que é a luz incidente, para conseguir arrancar os elétrons, tem que pagar um pedágio. Então, se a energia da luz incidente consegue pagar esse pedágio, que se chama função trabalho, existirá uma energia adicional para esse elétron que é arrancado. De forma que nós podemos dizer, então, que essa energia incidente, que é H vezes F, é a função trabalho, mais essa energia cinética máxima que o elétron vai ter depois de ejetado. Tá? Então, as duas primeiras verdadeiras. A 04. Quanto maior for o comprimento de onda da luz incidente, tá? Quanto maior o comprimento da luz, comprimento de onda da luz incidente, maior será a energia transferida dos fótons para os elétrons. Atenção, a 04, ela é falsa. Por quê? Porque, observe, se nós pensarmos em V igual a lambda vezes F, que é a equação fundamental da ondulatória. No caso, as ondas eletromagnéticas, elas têm uma velocidade que é o quê? Que é uma velocidade constante. Uma velocidade constante. E se essa velocidade é constante, observe o seguinte, que quanto maior o comprimento de onda, tá? Isso aqui é um produto, comprimento de onda versus frequência. Para a velocidade ficar constante, se lambda cresce, F diminui. Então, se lambda cresce, F diminui. Significa que quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Tá? Ou, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Observe o que está sendo dito. Quanto maior o comprimento de onda, então está aqui, ó, quanto maior o comprimento de onda, menor vai ser a frequência, maior será a energia. Opa! Mas energia é um produto da constante de Planck vezes a frequência, e a frequência é menor. Então, maior comprimento de onda, menos frequência. Menos frequência, frequência multiplicado pela constante de Planck vai dar energia, menos energia. Então, aqui, ó, 0,4 é falso, tá? A 0,8. Então, peraí, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu aqui duplicar o slide. Então, tá aqui, ó, dupliquei esse slide, tá? Dupliquei esse slide. Agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu apagar aqui esses primeiros cálculos que eu fiz. Então, ó, deixa eu apagar aqui para comentar as duas últimas, beleza? Então tá ali, ó, tá registrado qual é verdadeira, qual é falsa. Então vamos lá, apagando tudo. 0,8. A 0,8 diz o seguinte, diz que independentemente da luz incidente, elétrons podem ser liberados da superfície do metal, aumentando-se a intensidade do feixe de luz. Errado, tá? Por quê? Porque mais intensidade significa o quê? Mais fótons apenas. E mais fótons significa mais elétrons, tá? Esse E de elétrons. Não mais energia para os elétrons, apenas mais fótons. Se eu tiver X fótons, porque aumentei a intensidade, X fótons a mais, terei X elétrons a mais. Então, portanto, falso. E no 16, nós temos que a função trabalho do metal depende exclusivamente do comprimento de onda da luz incidente. Dizer que a função trabalho depende do comprimento de onda da luz incidente é dizer que a função trabalho depende do quê? Seria o mesmo que dizer que a função trabalho depende de H vezes F. Isso aqui não é verdade. A função trabalho
é própria do metal, certo? Então, quer dizer, se é uma placa de sódio, nós temos uma função trabalho. Se é uma placa de potássio, nós temos um outro valor de função trabalho, e assim por diante. Então, quer dizer, para cada material depositado nessa placa condutora, nós temos uma função trabalho diferente, tá? Então, se for uma placa de sódio, vai ser uma função trabalho, se for uma placa de potássio, outra função trabalho, e para cada uma, um valor diferente de função trabalho, portanto, falso, verdadeira apenas as duas primeiras. Então, observe que eu vou escrever aqui em verde que a soma deu 0,3, tá? 1 mais 2, 0,3. E vamos agora para a próxima questão. O efeito fotoelétrico foi descoberto por Henrik Rudolf Hertz nos anos de 1886 e 1887. Hertz percebeu que uma descarga elétrica entre dois eletrodos dentro de uma ampola de vidro era facilitada pela incidência de radiação luminosa no eletrodo negativo, provocando a emissão de elétrons de sua superfície. A explicação satisfatória para esse efeito foi dada em 1905 por Albert Einstein e em 1921 deu ao cientista alemão o Prêmio Nobel de Física, analisando o efeito fotoelétrico quantitativamente. Einstein propôs que a energia do fotoincidente é igual à energia necessária para remover um elétron mais a energia cinética do elétron emitido. Com base nessas informações, calcule os itens abaixo. Galera, vamos analisar os itens, tá? Aqui, o que o enunciado faz é explicar o efeito fotoelétrico, como também eu já expliquei ao longo dessa aula. Só uma coisa interessante que eu acabei de lembrar. O Einstein, ele ganha o Prêmio Nobel de Física por causa do efeito fotoelétrico, tá? Por causa da explicação do efeito fotoelétrico. A teoria da relatividade, que vai ser a live de amanhã, tá? Amanhã, 11 horas da manhã, apareça para a live, 11 horas da manhã, 11 horas da manhã, tá? Apareça para essa live para ficar sabendo aí sobre a teoria da relatividade, porque no domingo vai aparecer no Enem, hein? Vai aparecer no Enem teoria da relatividade. Então vem amanhã assistir. E o Einstein, né, hoje em dia se fala tanto em teoria da relatividade de Einstein, teoria da relatividade de Einstein, só que o Einstein, ele não ganhou o prêmio Nobel por causa da teoria da relatividade, tá? Na época, ela foi considerada muito complexa, poucos físicos a entenderam, era uma coisa muito avançada para a época, o que não permitiu, então, que a comunidade científica pudesse dar o prêmio Nobel por causa dessa conclusão maravilhosa de Einstein, que só foi entendida muito tempo depois. Mas o nosso papo aqui é resolver essa questão que fala sobre efeito fotoelétrico. E o item A diz assim, ó, considerando que a energia do fotoincidente é dada por E igual a H vezes F, ele dá o valor de H, tá? E a constante de Planck, que é a constante de Planck, o comprimento de onda, é dado por 396 nanômetros, obtém a energia do fóton. Então, gente, presta atenção. Para de conversar aí, presta atenção. Olha só, lambda aqui foi dado o comprimento de onda, mas a equação é o produto da frequência vezes a constante de Planck. Para um fotoincidente, também foi informado aqui, tá? Que a velocidade da luz é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então, a gente começa aqui considerando, né, V igual a lambda vezes F. Eu considero essa velocidade, 3 10 oitava, que é igual ao comprimento de onda 396 nanômetro. Nano, 10 elevado a menos 9. Isso aqui fica multiplicado, pela frequência. Atenção, observe que a frequência, então, é uma razão entre 3, 10 a oitava por 396 vezes 10 a menos 9. Bom, me acompanhe aqui, porque o resultado desse cálculo, então, fica. Gente, quando nós fazemos essa divisão aqui,
Tá? Eu tenho anotado esse valor, eu fiz essa divisão. É o seguinte, a resposta final, ela é isso aqui, ó, 7,57 vezes 10 elevado a 14 Hz, tá? Então aqui, ó, 3 por 396 dá 0,0757, tá? Isso aqui fica 0,00757, perdão, 0,00757. E aqui 10 a nona com 10 a oitava vai ficar 10 a 17. Só que daí para ficar com uma casa antes da vírgula, nós ficamos então com 7,57 e 10 a 14. Tá? Então, mas espera aí. De repente me veio aqui na cabeça que você pode não ter gostado do que eu fiz direto aqui. Então não custa nada a gente voltar aqui. Quando divide 3 por 396, isso dá 0,0757. A divisão de 3 por 396. 10 a nona, se eu jogo no numerador, 10 a 9 positivo, com 10 a 8, 10 a 17 Hz. Aí o que eu faço? Trago essa vírgula 3 casas para cá e desconto lá no expoente. O que nos fornece uma frequência, tá? O que nos fornece uma frequência de 7,57 vezes 10 a 14 Hz, tá? Bom, encontrei a frequência, preciso calcular a energia. O cálculo da energia é a constante Planck multiplicado pela frequência. A energia, então, será constante de Planck, 6,6, 10 a menos 34, multiplicado pela frequência, que acabamos de descobrir, 7,57, vezes 10 a 14. Tem um espacinho aqui? Tem. Vamos espremer. Quando eu multiplico 6,6 vezes 7,57, galera, isso aqui dá praticamente 50. Vezes 10 a menos, 14 negativo, 34 negativo, 14 positivo, 10 a menos 20 joules. Ou seja, a energia obtida aqui corresponde a um valor, só vou colocar, em vez de 50, vou puxar a vírgulazinha para cá, diminui um expoente negativo. Então a energia fica 5, 10 a menos 19 joules. Então tá aí, ó. Essa é a quantidade de energia do nosso fóton incidente, tá ok? Essa é a quantidade de energia do fóton incidente. Guarda bem esse valor que nós vamos precisar dele para o próximo item, tá? Vamos precisar dele para o próximo item. Aí no item B, o que ele diz? Sabendo que a massa de um elétron é de aproximadamente 9,31 kg e que a velocidade dos elétrons emitidos de uma placa metálica incidente por uma radiação com 396 nanômetros é de 900 km por segundo, calcule o valor de energia necessária para remover o elétron da placa. Galera, o que está sendo pedido nesse cálculo seria quantidade de energia para remover o elétron da placa. Função trabalho. Calcule a função trabalho. Agora presta atenção. Ele forneceu o quê? A massa do elétron e a velocidade do elétron quando é injetado, 900 km por segundo. Então, peraí, a primeira coisa que eu quero que você se ligue é que 900 km por segundo é a mesma coisa que cada quilômetro tem 1000. Então, é 900 é 9 10 ao quadrado, só que quilômetro em metro é 10 ao cubo, então é 9 10 a quinta metros por segundo, tá? Isso de velocidade e a massa 9,1 vezes 10 a menos 31. Observe que com essa velocidade, essa massa, eu calculo aqui, no caso, calculo aqui a energia cinética desse elétron. mv ao quadrado sobre 2. Essa energia cinética, então, é 9,1, 10 a menos
31 kg, já está na unidade correta. A velocidade, 9/10 à quinta, elevado ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Essa é a energia cinética, então. Galera, o negócio é o seguinte aqui, deixa eu bater na calculadora, tá? Tem um pouquinho de paciência. Então vai ficar, ó, 9 ao quadrado, que é 81, vezes 9,1, deu 737,1, tá? Opa, tem que dividir por 2. Então, 368. 0,5 aqui nem vai precisar, já vou mostrar por quê. Tá, ó, 10 a menos 31. E aqui, 5 ao quadrado dá 10 na 10, com 10 a menos 31. 368 vezes 10 na menos 21 joules. Aí o negócio é o seguinte. A energia, presta atenção, a energia do fóton, você se recorda? A energia do fóton, calculada no item A, era 5/10 a menos 19 joules. Tá? 5/10 a menos 19 joules. Eu lembro aqui, vou colocar até em verde, que a energia do fóton é a função trabalho mais a energia cinética. A energia cinética, galera, tá aqui, ó. Só que 368, 10 a menos 21. Quando eu for fazer a operação matemática, porque isso aqui vai dar uma subtração. Subtrair 5, 10 a 19, né, negativo. E aqui, estando expondo 10 a menos 21, não vai dar certo. Então, o que eu faço? Puxo a vírgula aqui, ó, atrás do 3. Isso aqui vai dar uma energia cinética de 3,68. Ó, transferir duas casas, o expoente aqui passa para 10 a menos 19. 10 a menos 19 joules. Conclusão, eu tenho agora, tá? Eu tenho agora, só deixa eu passar aqui uma linha para não misturar. Eu tenho agora 5/10 na menos 19, que é igual a função trabalho, mais 3,68, 10 a menos 19. Nesse caso, eu fico com 5/10 a menos 19, menos 3,68, 10 a menos 19, igual a função trabalho. Conclusão, função trabalho igual, subtração disso aqui, né? 5 menos 3,68 vai dar 1,32, 10 a menos 19 joules. Essa é a mínima quantidade de energia para arrancar esse fotoelétron da placa condutora.